família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí, né, gente, de madrugada, de sexta para sábado, com muitas informações, com muitas notícias, porque a sexta-feira do Vascaíno foi bem agitada, né, galera? Foi muito agitada aí. Deixa eu ajeitar um pouquinho esse celular aqui, cara. Que esse celular, ele parece que ele tá meio que torto. Deixa eu ver. Acho que agora sim, né, cara? Acho que agora tá legal. Deixa eu chegar pra cá. Que eu tô no meu sofá, né? Eu tô no meu sofá aqui de casa. A esposa tá dormindo, né? No meu estúdio aleatório ali do meu quarto, né? Então, eu tô aqui no sofá de casa, na sala, fazendo esse vídeo para vocês. Porra, antes de mais nada, pessoal, dá o like, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Porra, me dá essa moral, por favor, cara. Vai dar 2 horas da manhã e eu tô gravando vídeo aqui para vocês, tá? Pra gente falar as coisas que aconteceram no Vasco aí nessa sexta-feira. No início foi lá pro meio da tarde, início de noite de sexta-feira. Parece que o dia foi agitadíssimo, começando aí com a contratação do Santiago Sousa, até que enfim, menos uma novela, né? Até que se diga o contrário, porque com o Vasco tudo é possível, né? E parece que o Vasco também está atrás de um atacante argentino também do River Plate, né? Para engatilhar mais uma contratação junto com o Sousa. E parece que o Admar não está satisfeito e vai lá para a Espanha lá para tentar trazer o Diossa, cara. Ele não desistiu do Diossa, não. Eu, sinceramente, eu já tinha desistido há muito tempo, cara. Na boa. Eu acho que esse tal de Diossa aí não vale esse esforço todo, não. A minha opinião, tá? Se você discorda, deixa aqui nos comentários. Vamos falar de Vasco. Vamos falar do jogo de hoje, do jogo de logo mais, às 17h30. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Cara, minha garganta acho que não tá legal, cara. E eu tenho que fazer locução daqui a pouco. Detalhe, tá? Jornada dupla aí desse sábado no trabalho, né? De manhã locução, vou sair mais cedo, vou ter que acordar aí pelo menos no máximo às 8h30 da manhã, que eu tenho que estar lá 10 horas, até eu tomar banho, tomar café, me arrumar e tudo. Bota uma hora aí, então eu tenho que acordar umas 8h30. E eu tô aqui gravando o vídeo para vocês. Vai dar 2 horas da manhã, galera. Até eu editar esse vídeo, que esse vídeo vai subir na manhã desse sábado, tá? Vou programar esse vídeo para subir na manhã desse sábado. Até eu editar esse vídeo, fazer o que tiver que fazer. Bota mais uma hora aí, eu vou dormir lá para 3 horas da manhã ou até mais. Eu tô lascado hoje, né? Simplesmente eu tô lascado. A gente vai falar da partida aí de logo mais, das 17h30, vai falar de algumas especulações de mercado que ainda tem, vai falar também sobre possíveis saídas do elenco vascaíno, vai falar de homenagens aí ao Antônio Lopes, vai falar também da Nike, cara, a Nike, que o patrocínio da Nike não é lá aquelas coisas que todo mundo estava imaginando, tá? Iremos falar também, né, sobre o horário, dias e horários aí dos jogos da Sul-Americana das oitavas de final contra o Olímpia, onde o Vasco vai pegar o Olímpia. Mas antes de mais nada, quero começar o vídeo de hoje com uma nota de pesar, cara, pelo falecimento aí do zagueiro italiano Franco Baresi, zagueiro aí da década de 80, campeão do mundo em 82 pela Itália, tá? Aquele fatídico jogo contra a Itália do Paulo Rossi, né? Lembra lá do Paulo Rossi? A Itália eliminou o Brasil. Paulo Rossi meteu 2 gols, né, na seleção brasileira. Acabou com a seleção brasileira naquela partida. O Paulo Rossi, que era tratado como bagre na época, enfim, né? E eliminando a seleção brasileira e depois a Itália, consequentemente, sendo campeã do mundo
naquele ano aí o Baresi, que foi ídolo, cara, do Milan, da Itália, né? É considerado um dos maiores zagueiros do mundo aí, cara. E, porra, infelizmente aí o Franco Baresi morreu com 66 anos de idade, tá? A causa da morte aqui eu não consegui apurar, né? Mas 66 anos de idade, cara, é, porra, novo, cara. Ele jogou ali os jogos lá das estrelas lá com o Romário, com o Bebeto. Teve uma partida aí comemorativa entre Brasil e Itália, Jogo das Estrelas e tal. Ele participou ainda em atividade, né, jogando lá uma peladinha. E morreu novo, cara, 66 anos, sinceramente, muito novo aí o zagueiro Franco Baresi, zagueiro italiano, que se foi, infelizmente. Dar as condolências aqui para a família do Franco Baresi. E eu sinto muito porque minha mãe é italiana, né, cara? A família da minha mãe é toda italiana, a minha mãe é italiana, entendeu? Então, eu tenho um carinho, tá, pela Itália, tenho um sentimento pela Itália, assim como eu tenho um sentimento também por Portugal, por causa do meu pai, né? Pessoal, vamos falar do Santiago Sousa. Finalmente, né, cara? Finalmente fechou, acabou essa novela, né? Santiago Sousa contratado aí ao Racing da Argentina. Vasco e Racing se acertaram aí, trocaram documentos e Santiago Sousa será do Vasco da Gama. E o jogador aí de 27 anos, né, cara? O Vasco queria porque queria contratar ele de qualquer maneira. E o Admar Lopes foi para lá com a missão de atender as exigências financeiras aí do clube argentino, do Racing, para concretizar aí a transferência do jogador para o futebol brasileiro, tá? E por que demorou? Admar Lopes passou a semana na Argentina em negociações com a diretoria do Racing, tá, gente? E é a questão do valor, a parcela de entrada e uma pedida um pouco maior por parte do time argentino que atrasou o negócio, né? O time argentino pediu uma entrada maior, né, uma parcela maior, isso atrasou, o negócio já estava acertado verbalmente, né, já há 2 dias atrás, né, e ainda também tinha autorização judicial, lembrando, o Vasco está sob supervisão da justiça, né, depois que o Pedrinho foi afastado, voltou, né, ao comando da SAF do Vasco, né, a justiça devolveu os poderes de novo para o Pedrinho, mas colocou ali uma coisa ali, meio que, como é que eu vou dizer para vocês, cara? Esqueci o nome, a palavra, o termo certo, né? Uma supervisão temporária ali, através de um watchdog ali, que chama watchdog, ou no português claro, né, o cão de guarda ali, para supervisionar as contas do Vasco. Qualquer transação acima de 5 milhões de euros, o Vasco tem que se remeter à justiça para dar satisfações, né? Então a autorização judicial, né, pesou também, né? Só que o Sousa queria muito vir para o Vasco, né? E o Vasco acerta a transferência dele com empréstimo, com obrigação de compra, que vira obrigação por metas batidas. Gira em torno aí de 8 milhões, 8 milhões de dólares, tá? Cerca de 40 milhões de reais. E ele não deve mais atuar com a camisa do time argentino, tá? Entre aspas, porque eu vou trazer uma notícia aqui já já, tá? E por causa do alto valor aí, a ação da justiça que afastou depois que fez o Pedrinho retornar à presidência, tem a obrigação de repassar o planejamento financeiro e contar com autorização judicial. A justiça tem que autorizar a transação, tá? A contratação do jogador, né? E isso atrasou aí a troca de documentos e a concretização do negócio. Essa etapa está em andamento para que o contrato seja assinado. Depois que essa etapa for definida, que pode botar o preto no branco, a assinatura lá do contrato, da transferência, tá? E o Vasco autorizado espera a assinatura para fazer o anúncio, tá? Detalhe, cara, Santiago Sousa pode atuar também como zagueiro. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2018 aí pelo River Plate, passou pelo Atalanta do United, Atalanta ou Atlanta, né? Acho que é Atlanta United da MLS
e retornou ao futebol argentino para atuar pelo Racing, onde foi campeão da Copa Sul-Americana em 2024, sendo um dos pilares da equipe que venceu o Cruzeiro na final. Nota aqui do Lucas Pedrosa, tá, gente? A despedida, quem falou que ele não vai atuar mais com a camisa do Racing tá enganado, tá? Que a despedida aí do Santiago Sousa pode ser nesse sábado na partida contra o Tigre, tá? Provavelmente será o último jogo aí do volante. Eu acho um risco muito grande. Eu acho que o jogador já teria que estar afastado já do elenco do Racing, uma vez que ele está negociado, está sacramentado, que vai, porra, cara, não tem uma mamadeira aqui para bater não, a madeira do sofá, ó, sei lá, ó, bater aqui na madeira do sofá, vai que o cara dá o azar de se machucar alguma coisa, cara. Então, porra, cara, por que não afasta logo o jogador, já que tá negociado, já que tá tudo certo, já que tá tudo apalavrado? Afasta o jogador, cara. Pô, pra quê? Né? Pra quê correr risco? Mas enfim. Então, empréstimo com opção de compra, que vai virar obrigação de compra, com metas atingidas, no valor entre 7 e 8 milhões de dólares, cerca aí de 35 a 40 milhões de reais, menos uma novela, né? E paralelo a isso aí, né, parece que o Admar aproveitou o ensejo e foi lá para negociar lá com o tal do Facundo Colítio, meio atacante aí também do River Plate, né? Esse aí pertence ao River Plate. E atacante aí de 26 anos que atua no River Plate, está próximo de ser o novo reforço do Vasco da Gama, segundo apurou exclusivamente aí o Pedrosa, o Lucas Pedrosa também, tá? Diz que o Admar Lopes viajou para a Argentina no último final de semana, né? Para finalizar a contratação de Osso, aproveitou a viagem para fazer outros contatos e um deles foi com o atacante do River Plate, tá? O Vasco fechou verbalmente a compra do atleta, que deve gerar em torno de 5 milhões de dólares de forma parcelada, ou seja, 5 milhões de dólares, torno aí de 25 milhões de reais a 30 milhões de reais, tá? Não sei quanto é que tá o dólar, deve estar 5 e pouco, né? E restam detalhes burocráticos para a negociação ser concretizada e assinada, tá? Diz que o tal do Facundo Colítio pode atuar tanto como ponta esquerda ou segundo atacante. Ele não é um 9, tá, gente? Ele não é um número camisa 9, ele é um segundo atacante que ele, né, ele tá ali ao lado do camisa 9. O Vasco ainda tá correndo atrás aí desse camisa 9. Pô, podia trazer o Verratti de volta, né, cara? Fazer uma proposta lá pro Cerro Porteño lá, já que o Verratti só anda no banco de reserva, né, aproveitado. Enfim, né? Então, vai ter necessidade com um homem de referência ainda, tá? Em 2026, o atacante soma 23 gols, 23 jogos, perdão, 5 gols e 3 assistências. Na temporada de 2025 foram 45 jogos, 9 gols e 5 assistências. Seu melhor ano foi em 2024, onde ele balançou a rede 16 vezes e deu 2 passes para gol em 49 partidas no River Plate. São os números, né, consideráveis, vamos dizer assim, tá? Ele passou pela base do Boca e se transferiu para a Inter de Milão ainda no sub-20. Foi novo para lá, né, para a Itália. E nos profissionais não teve tantas chances por causa da grande concorrência lá do time italiano, né? Foi emprestado por Santi Troidense da Bélgica, acho que é isso, né? Troidense ao Tigre da Argentina, mas o melhor momento foi mesmo lá com a camisa do River Plate. Colídio chega para reforçar o ataque do Vasco, que vem pecando principalmente na hora de finalizar a jogada, segundo o Lucas Pedrosa. Aí é que tá, eu vou chegar nesse ponto já já, tá? Diz que o River Plate ainda não assinou os documentos para liberar o Colídio, porque ele quer contratar um jogador de reposição antes de liberar o atacante, tá? Segundo Pedrosa, essa reposição do time argentino já estaria encaminhada. Números totais aí, segundo o SofaScore, do Facundo Colítio: 235 jogos, 44 gols e 27 assistências. Para o ponta esquerda, 44 gols na carreira, até que não é tão mal assim, né? Até, ponta não é de fazer tantos gols, né, gente? É mais de servir, né? Quantas assistências? 27. Razoável, né?
Agora uma análise aqui, tá? O Facundo Colite é um atacante de 26 anos que é destro, com 1,80, né? Joga com o pé invertido do lado esquerdo e pode atuar também como centroavante, segundo atacante ou ponta esquerda, tá? Passou aí pela base da Inter de Milão, como eu falei recente pouco, tá? E vamos lá, o ponto forte lá do Facundo Colídio: mobilidade, sai bastante da área para participar das jogadas e abrir espaço, tipo um Adson, só que pelo lado esquerdo, né? Esse vídeo vai render, cara, 15 minutos, 16 minutos, sei lá. Intensidade, pressiona na saída de bola e corre durante os 90 minutos, isso é bom, tá? Porra, ele vai ser ali, cara, o concorrente do Andrés Gomes, né? Lado esquerdo. A não ser que o Andrés Gomes vá para o lado direito, né? O Adson vai ficar no banco, creio eu, tá? Intensidade, pressiona a saída de bola e corre durante os 90 minutos, já falei. Jogo associativo, combina bem com camisa 9 de referência e outro atacante, né? Finalização, evoluiu bastante no River e passou a marcar gols importantes. Que bom que está evoluindo nesse quesito, porque o Andrés Gomes até agora ele não sabe chutar para gol, tá? Pontos a melhorar. Não é um centroavante de muita imposição física, não deve aguentar qualquer porrada. Em alguns jogos decisivos pode oscilar e desaparecer da partida, tipo um Alex, que jogou no Cruzeiro, no Palmeiras. Lembra do Alex? Meio atacante, né? Da década de 90. Era chamado Soninho, né? Às vezes peca na tomada de decisão e desperdiça chances claras e vai matar o seu Vasco de raiva, cara. O estilo de jogo dele, tá? Lembra um atacante moderno, participa de construção, troca de posição com frequência e ataca os espaços. Não é o típico camisa 9 parado na área, foi o que eu falei. Ele é um assistente de centroavante, tá, gente? Não é o cara finalizador, não. Mas sim um jogador que ajuda na criação e chega para concluir, tá? Finalização 8,5 a 10, velocidade 8 a 10, drible 8 de 10, passe 8 de 10, marcação, pressão 8,5 de 10 e jogo aéreo 6,5 de 10. Não é tão bom na cabeça, né? Eu tenho 80, mas no jogo aéreo ele não é lá aquelas coisas, tá? Aí o veredito está dizendo o seguinte: o Corinthians tem qualidade para ser titular em equipes grandes da América do Sul. Se chegasse ao Vasco, seria um reforço de alto nível, principalmente para atuar ao lado de um centroavante de referência. Foi o que eu falei, né, cara? Vai ter que achar esse homem gol para jogar junto aí com o argentino. Que se não tiver alguém de referência ali na área, cara, esquece. Não adianta nada, tá? Aproveitando sua movimentação e capacidade de participar de jogadas ofensivas, tá aí, cara, toda a ficha aí do meio atacante Facundo Colídio, tá? Que segundo aqui o Lucas Pedrosa, deve ser a próxima contratação depois do Sousa, do Santiago Sousa, e vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer, né? Para ver se ele vem, para ver se ele não vem. Eu só acredito vendo até o Sousa, cara. Eu só acredito quando falar assim: olha, vai viajar para o Rio dia tal, vai chegar tal hora. Aí sim eu vou acreditar que com o Vasco tudo é possível. Agora parece que não desistiram lá do Diossa, lá do Real Betis. Parece que o Adilmar vai lá para a Espanha para resolver essa parada. Eu teria desistido, tá? Parece que tem o Ibarra aí, que o Vasco tem interesse no Ibarra. Eu acho que o Ibarra é melhor do que esse Diossa aí, cara. E mais uma vez eu repito, tá? O Sousa, ele vem para preencher uma posição importante, porque o Vasco precisa do primeiro volante. O Cauã Barros não é esse primeiro volante, não é, tá? Então, o Sousa vai vir como primeiro volante, de repente até como um zagueiro, tá? Que é a necessidade maior do Vasco, tá? Agora, para o meio campo, para a segunda volância, esse Diossa aí, cara, vai ser mais um. Vai ser mais um. Eu não acho que ele deva ser melhor do que o Jair, por exemplo. Melhor do que o Thiago Mendes, por exemplo. Não acho. E ele tá jogando de atacante no Real Betis, cara. Para você ver, tá? O pessoal tava querendo que ele metesse o pé do Real Betis, que ninguém tava aguentando mais ele. E ele vai estar jogando de atacante. O técnico achou a posição para ele de atacante. Se ele vier para ser um 9, para jogar junto com esse Facundo Colídio aí, porra,
Pode ser que seja bom, aí tudo bem, tá? Mas e tem que ver se o jogador tá querendo vir, né, cara? Depois que eu vi aquele vídeo que o repórter argentino perguntou para ele, porra, argentino não, um repórter espanhol, né, perguntou para ele, e aí, sobre o Vasco da Gama? Ele não sei nada de Vasco, não tô sabendo nada do Vasco da Gama, porra. Aquilo ali pegou mal pra caralho pra mim, cara. Sinceramente, pra mim o cara não quer vir, tá? Pra mim o cara não quer vir, enfim. Eu largaria de lado, mas deixe sua opinião aí, tá? Gente, especulações de mercado para zaga, tá? Danilo Barbosa, diz que o volante quer muito voltar para o Vasco da Gama, ele que foi da base do Vasco, né? Apesar de ter jogado no Botafogo, tá apenas esperando um telefonema do Vasco para dar o sim, tá? E diz que a apuração aí do tal do Daniel Moraes, não conheço esse setorista, tá? Que se depender do jogador, ele volta agora. Danilo está de férias e aguarda um contato do Vasco, tá? A fonte desse Daniel Moraes aí, eu não conheço esse cara aí, sinceramente, mas se vier o Danilo Barbosa seria uma boa, tá? Diz que o Vasco também está negociando, segundo a ESPN Brasil, fala a fonte, tá? Deve ser o tal do Bruno, porra, como é que é o nome dele, cara, da ESPN, cara? Ai, cara, esqueci, cara, do nome do repórter, eu não vou lembrar, não. Minha cabeça é muito ruim, vocês me desculpem, me perdoem. Eu tenho um lapso de memória muito grande, gente. É... Aquele cara da ESPN, cara, Bruno alguma coisa, esqueci o nome dele, cara. Não vou lembrar agora não, depois eu lembro, talvez, tá? Parece que o Vasco negocia a contratação do zagueiro Nathan Silva, do Pumas do México, né? O Esmaltino sinalizou com uma proposta de compra e disputa o jogador com Botafogo e outros clubes, tá? Tem outros clubes também além do Botafogo, que agora eu também não vou... Bruno Andrade, lembrei. Bruno Andrade da ESPN, tá? Deve ser alguma fonte dele, tá? Deve ser alguma notícia dele aí, tá? É o Fala Fonte, então deve ser o Bruno Andrade. Então, Botafogo também está na disputa aí do Nathan Silva, além de outros clubes também do exterior, tá? Ó, detalhe desse Facundo Colídio aí, parece que foi Cruzeiro. Parece que foi o Cruzeiro, tentou trazer ele esse ano ainda. Aí parece que o River pediu 15 milhões de reais, 15 milhões de dólares, se eu não me engano. Isso que eu achei estranho, tá? E o Urubu em 2025 também tentou a contratação desse Facundo Colídio aí, só que o negócio não avançou. Agora eu tô cabreiro aqui do River Plate pedir 15 milhões de dólares para o Cruzeiro e agora para o Vasco vai comprar ele por 5 milhões de dólares, 4 a 5 milhões de dólares só. Tá muito estranho isso daí, cara, muito estranho. O Luan, cara, Luan, zagueiro da base do Vasco, tá? Foi consultado também para voltar a jogar no Vasco da Gama. Luan Garcia, que jogou no Palmeiras, saiu do Vasco Palmeiras, cria da Colina, tá atualmente no Toluca do México também. Teve conversas iniciais sobre um possível retorno, tá? O Vasco está em busca aí do zagueiro pro lado direito, tá? E o nome parece que agrada, tal do Eugênio Brito, né? A fonte daí do Eugênio Brito, tá? E também o Joaquim, tá? Joaquim, que pertence ao Tigres do México, também no México, né? Outro clube do México. Atleta com passagem pelo Santos e Cuiabá, também é destro, tem boa estatura, tem 1,87 e tem um excelente jogo aéreo. Chegaria para ser titular no Vasco, excelente contratação. Já é uma fonte do Lucas Pedrosa aí, de repente a gente pode ver alguma coisa acontecendo nesse sentido, que o Lucas Pedrosa costuma dar umas cravadas maneira, né, cara? O Joaquim aí, de repente, zagueiro aí pelo lado direito, que pertence ao Toluca do México, tá? E diz também que o ponta aí é para ataque, o ponta inglês, Ryan Sterling, é isso? Ryan Sterling foi oferecido ao Vasco, segundo o Lucas Pedrosa também. Atacante inglês aí teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Parece que também foi oferecido um atacante alemão aí, né, cara? Tal da de Alexandre Schauas, um troço assim, né?
Um atacante alemão também teria sido oferecido ao Vasco da Gama, tá? Olha só, e diz que também, a fonte aqui, Colina 1927, diz que o Vasco vai ao mercado em busca de ponta com valor estimado em 8 milhões de euros, tá? Segundo a apuração aí do Caueg Rodrigues, né? O Gustavo Tutin e do Gustavo Tutinha, do Colina 1927, o Vasco segue em busca de um ponta e avalia a contratação de jogador para o setor. Segundo nossa apuração, é um setor que o Vasco pretende investir e um teto de orçamento estimado em 8 milhões de euros. O nome, por enquanto, é mantido em sigilo. Seguiremos apurando para trazer mais informações. Parece que abriu os cofres, né, cara? Abriu a caixa de ferramenta aí. O Vasco parece estar cheio de dinheiro, né, cara? Não sei não. Será que tá com essa bala toda na agulha aí? Vamos ver, cara. Vamos aguardar para ver. Agora, por ser possíveis saídas do elenco vascaíno, tá, gente? Segundo o canal aí Corujão Vascaíno, o Brenner tem propostas aí de clubes da MLS, uma vez que surgiram boatos lá atrás, né, de uma possível saída do atacante Brenner. O Brenner depois falou que queria ficar, que queria continuar e coisa e tal. E seria por empréstimo com opção de compra. Inicialmente o Vasco não queria negociar o jogador dessa maneira, tá? Só que os agentes do atleta parecem conversar com a diretoria vascaína e a tendência é que ele deixe o Vasco por empréstimo para um desses times com opção de compra. Então, o Vasco está atrás do centroavante e possivelmente o Brenner deve ir embora, né, cara? O Brenner não deve ficar aí pro restante da temporada. Se quiser que leve no aeroporto, cara, eu faço esse favor. Eu chamo um Uber aqui de Paracambi e levo o Brenner no aeroporto sem problema nenhum, cara. E caso similar também do Brenner é o Marino e Inestrosa, tá? E teve duas propostas de equipes colombianas que não chegaram nem próximas do que o Vasco queria. Entretanto, o Vasco tem uma proposta de empréstimo de uma equipe argentina pelo jogador, tá? E pode ser que o negócio seja aprovado pela diretoria e que Marino possa desejar, possa deixar o Vasco também. Também, se quiser, eu levo no aeroporto sem problema nenhum, cara. Pode ir embora, pode ir em paz. Se trouxer esse tal de Facundo aí, Colídio, então, aí mesmo que pode ir embora. Já tem muito jogador ali para jogar do lado direito, do lado esquerdo. Não precisa desse cara, não. Sinceramente, cara. E uma nota aqui do Juan Esforza, tá? O Juan Esforza acho que vai deixar o Tajeres antes mesmo do fim do empréstimo, cara. Ele tá emprestado pelo Vasco aí até o final do ano e perdeu espaço aí por causa do técnico Jorge Sampaoli. Esse careca é sinistro, esse careca é foda, cara, te contar. O treinador tem dado preferência ao Galarza também, ex-Vasco da Gama, tá? Um vascaíno pelo outro, e diante do cenário aí o Esforza busca um novo clube para dar sequência à carreira, de que o futuro do argentino deve ser definido nas próximas semanas, segundo a apuração aí do Gustavo Tutinha e do podcast Cruz Maltino. Quer dizer, Juan Esforza perdendo espaço aí lá no Tajeres da Argentina por causa do palhaço do Sampaoli, né, cara? É complicado aí, tá complicado a vida aí do garoto, né? Pessoal, falar aqui da Sul-Americana, tá? Foram marcados aí data e horários de ida e volta dos jogos contra contra o Olímpia do Paraguai, tá? A Conmebol divulgou a data e os horários das partidas. Jogo de ida em São Januário, 13/8, às 19 horas. Não me pergunta qual dia de semana que cai, porque eu não vou saber, tá? E na volta lá no Defensores del Chaco, no dia 20/8, às 19 horas, tá? As duas partidas terão transmissão da Paramount Plus, quer dizer, quem tiver o aplicativozinho como eu tenho, quem tiver, né, aquele aplicativozinho, né, Futimax, sabe? Ou então o Cine, né? Vai ver o jogo de boa, então vai ter que fazer assinaturazinha lá na Paramount para poder assistir essa partida contra o Olímpia do Paraguai. Eu não estou muito esperançoso, não. Mas, vindo essas contratações, quem sabe, né, cara? Quem sabe? Parece que o Sousa aí, se tiver tempo hábil, talvez ele jogue a segunda partida contra o Flu C da Copa do Brasil, tá? No jogo de volta. Talvez ele jogue, tá? Pessoal, falar do professor Antônio Lopes, né, cara? O Antônio Lopes, técnico aí, campeão da Libertadores em 98, do Brasileiro de 97,
Rio São Paulo 99 e Carioca 82, 98 e 2003. Foi homenageado hoje. Além disso, ele foi preparador físico, né? Integrou a preparação física na comissão técnica do time campeão de 74 e do Carioca de 77. E ele foi homenageado lá no CT Moacir Barbosa hoje. Vou deixar o vídeo aí, mas sem áudio, tá, gente? Sem áudio para não dar direitos autorais, né? Ele sendo aí recebido aí pelo Pedrinho, pelo Felipe, pelo Bruno Lazzaroni também, pelo Luizinho Quintanilha, né, que também faz parte lá da comissão técnica do Vasco, também faz parte lá, né, do departamento de futebol do Vasco da Gama, e ele foi homenageado porque o campo número 1 do CT Moacir Barbosa vai receber o nome de Antônio Lopes, tá? Ele que tem aí mais vezes aí comandou os Gigantes da Colina, foram 600 partidas aí, cara, à frente do Vasco da Gama como técnico do Vasco. Antônio Lopes tem muita história, cara. Eu que sei que vivi aquela época, porra, o cabeça de nós todos lá, putz grilo, cara, esse homem ele tem o delegado, o grande delegado Antônio Lopes, tem muita história no Vasco da Gama, realmente o máximo respeito por ele, nos deu muitas alegrias, tá? E digníssima homenagem, eu acho até pouco, tá? Acho até pouco nomear o campo número 1 do CT Moacir Barbosa com o nome. Eu acho que o Antônio Lopes merecia uma homenagem até maior do que essa, pelos serviços prestados e por tudo que ele fez ao Vasco da Gama, né, cara, e toda a sua vida, tá? Então, gente, o que faltou falar aqui, cara? Antônio Lopes, saída do elenco, a Nike. Porra, olha só isso, cara. Puta que pariu. Segunda apuração lá do Rafael Zarco, é isso, cara. Acho que é isso. Rafael Zarco, né? De contrato com o Vasco com a Nike, prioriza os royalties, sem pagamento fixo ao clube. Quer dizer, a Nike não faz um pagamento fixo para o Vasco por ano, não. Por temporada, não. É só royalties, tá? Diz que o contrato entre Vasco e a Nike é até 2032. Não prevê um valor fixo anual em dinheiro ao clube. A principal receita virá dos royalties sobre a venda de produtos oficiais que variam conforme o volume comercializado. Quer dizer, até 200 mil peças, 12% de royalties. De 200 mil a 500 mil, 15%. E acima de 500 mil peças, 18%, tá? E, além disso, o acordo prevê bônus por títulos, né, como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e garante ao Vasco mais de 7 milhões por ano em materiais esportivos. Ou seja, o Vasco recebe 7 milhões por ano em materiais, não em grana, em materiais esportivos, né? Para vestir a delegação, os jogadores e tudo mais, né? E 2 milhões anuais em ações de marketing, tá? Comparativo com a capa, tá? Nike capa, ó, valor fixo por ano. A capa pagava 600 mil, a Nike não paga nada. Puta merda, né, cara? E falaram que, né, que era um patrocínio mais sólido, né, cara? Segundo o seu Pedrinho, né? Royalties, capa 13%, Nike 15%, podendo variar de 12% a 18%. Beleza. Verba para marketing por ano. Capa 300 mil, Nike 2 milhões. Aí, cara, vamos lá, tá? Se a capa pagava 600 mil, tá? Mais 300 mil de verba de marketing, dá 900 mil. Se a Nike paga 2 milhões só de verba de marketing, cara, dobra o valor do que o Vasco recebia da capa, tá? Dobra. Aí, pô, já muda o cenário aqui. Conclusão, o contrato com a Nike é melhor, mas não tanto quanto pintaram na época da negociação, tampouco o contrato da capa era um absurdo, como se falava anteriormente. Quer dizer, pintaram o capiroto pior do que ele é, né, cara? Então, porra, uma das minhas queixas que eu tenho dessa diretoria é que eu falo, que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, tá? Eu acho que ficar afastando gestão, fazendo intervenção judicial, o caralho a quatro, só vai prejudicar o Vasco, cara. Não vai fazer o Vasco andar,
Tá vendo? O Vasco está começando a negociar jogador, está começando a contratar, as contratações estão começando a aparecer. Quem falou que, mas a intervenção não travava o clube nas contratações? Trava sim. Tá, Vascaíno do Cerrado? Thiago Fonte? Trava sim, tanto é que estava travando. Estava travando, tá? Estava travando, tá? Então, tanto é que as negociações estão saindo. Será que foi proposital? Travar as negociações lá atrás propositalmente para jogar a culpa na intervenção judicial? Não sei, tá? Não tô lá dentro para saber. Mas enfim, cara, mas eu acho que trava sim. Tanto é que até agora eu vou ter que pedir autorização lá para a justiça para poder assinar o contrato dos jogadores acima de 5 milhões de euros ou 5 milhões de dólares. Eu acho que tem lá que pedir autorização à justiça para poder contratar o jogador, que senão, se ela não autorizar, não contrata. Então, cara, de alguma forma trava sim, tá? Atrapalha. Então, agora, a gestão é horrorosa, cara, sabe? Determinadas tomadas de decisões ali e tudo mais, falta de transparência, por exemplo, nesse caso da capa, foi falado uma coisa na época, agora se descobre outra, sabe? Isso daí tá totalmente errado, cara, totalmente isso aí, cara. Quando essa SAF for vendida aí pro Marco Lamarque, eu espero que tenha mais transparência, apesar de eu não acreditar muito não, tá? Eu sou esperançoso com a venda para esse cara aí, por ser uma empresa que a gente conhece, é aqui do Brasil e tudo mais, não é uma 777 da vida, mas total transparência aí eu não espero não, tá? Eu também não sou inocente para acreditar que todo mundo é bonzinho, que vai ter transparência, tudo certinho, para todo mundo. Mentira, não vai, tá? Vai ter muita coisa por baixo do pano também. Então, gente, falar aqui no jogo de amanhã. Para o jogo de amanhã, parece que o Pedro Emanuel fará algumas alterações, tá? Uma das novidades parece que é a volta do David ao ataque Cruz Maltino. Meu Deus do céu. O jogador foi homenageado até com a placa de 100 jogos. Vou botar aqui para vocês, tá? 100 jogos aí com a camisa do Vasco. E parece que o Spinelli vai ser banco de reservas aí pro David. Será? O time deve ter também a volta do Barros, né? No lugar do Thiago Mendes. O Thiago Mendes está suspenso. 37 minutos de vídeo, tá, gente? Tenha paciência. O torcedor do Vasco esgotou já os ingressos do setor norte, tá? Setor norte totalmente esgotados para a partida de amanhã, pelo menos do lado do Vasco, tá? Tá totalmente ali lotado, tá? Não tem mais ingressos à venda, pessoal. O Vasco que deve vir com a seguinte formação logo mais, daqui a pouco, na verdade, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Barros ou Jair, né? Não, Barros, Jair ou Tietê. Eles estão na dúvida entre o Jair e o Tietê, porque o Jair ainda está voltando à forma física dele, né? E tal, apesar de que o Jair entrou muito bem no jogo da Sul-Americana. Eu entraria com ele, tá? Ramon Henrique, Andrés Gomes. Aí tá aqui, Breni ou Spinelli e Nuno Moreira. Aí estão falando no David, né? Será que é o David, cara? Segundo o GE, a provável escalação. O Flucê também tá desfalcado da sua zaga principal, né? O Freitas e o Thiago Silva estão fora, não jogam, machucados. O Flucê deve entrar com Fábio no gol, Guga, Inácio, Igor Rabelo e Guilherme Arana. Hércules Martinelli e Lúcia Costa, Kevin Serna ou Soteldo, Canóbio e John Kennedy ou Hulk. Ih, rapaz. Lá vem esse cara, né, cara? Puta merda. Agora ele vai começar a encher o nosso saco jogando um dos nossos maiores rivais, né? É complicado pra caramba, cara. A transmissão vai ser às 17h30, né? E a transmissão vai ser da Globo, Sport TV, Premiere e Amazon Prime Video e GE TV também. A arbitragem por conta do Ramon Abate Abel. Meu Deus do céu, árbitro FIFA da Copa do Mundo, né? Santa Catarina, assistente Guilherme Dias Camilo de Minas Gerais, Rafael da Silva Alves do Rio Grande do Sul e o VAR por conta do Wagner Hillway. Meu Deus do céu, cara, de Santa Catarina. Detalhe, tem como ficar pior? Tem. Sabe quem é que vai apitar o jogo de volta? O mando de campo do Flucê? O Hilton Pereira Sampaio.
segura, chupa que é de uva, cara. Chupa que é de uva. Olha, cara, é um tormento, cara, esses caras, cara. Eu vou te contar. Vascaíno não tem paz, cara. Vascaíno não tem paz. Pessoal, as informações são essas. Sexta-feira agitadíssima do Vasco da Gama, né, cara? Agora deve ser 2 e lá vai fumaça. Até eu editar esse vídeo vai demorar um bocado. Mas curte aí, pelo amor de Deus, me dá essa força, cara, que eu tô fazendo aqui um esforço do Carvalho para botar esse vídeo aqui no ar de manhã cedo e para poder trabalhar depois tranquilamente, tá, gente? E domingo, tá? Domingo eu só devo vir com o vídeo à noite, tá? Quando eu voltar do trabalho, eu vou estar trabalhando domingo também. Só devo vir com o vídeo à noite, tá, pessoal? Vou estar cansadão, não vou querer acordar. Vou pegar à tarde no trabalho no domingo, vou trabalhar tarde e noite, quer dizer, eu não vou acordar muito cedo, eu vou estar cansado, com certeza. Então, tá? Desejo a vocês aí um sábado abençoado, um final de semana abençoado. Eu volto aí nessa noite de sábado, tanto para o bem. Vai depender da hora que eu não vou direto para casa, não. Pretendo dar mais parecido um pouco depois do jogo, depois de sair do trabalho. Vou tentar assistir o jogo no trabalho também. E depois vou dar umas parecidas. E vou trazer o vídeo de pós-jogo um pouco tarde, tá? Saudações vascaínas e eu fui.